Vamos orar. Pai, no nome de Jesus, louvado seja o teu nome. Te agradecemos, ó Deus, por esse dia que o Senhor já fez. Te agradecemos, Pai, por todos os teus planos que estão em execução a nosso favor. Te louvamos, Deus, por esse tempo para meditarmos na tua palavra, juntos, aqui por este canal. Nos entregamos na dependência do Senhor, crendo que o Senhor tem todas as coisas prontas para nos abençoar. Tudo está pronto a nosso respeito. Cremos, ó Deus, que os teus anjos estão trabalhando a nosso favor. Envia os teus anjos em cada lar, ó Deus, para limpar cada residência, ó Deus, da presença de qualquer coisa que venha das trevas, qualquer ação maligna, qualquer imundície que tenha entrado na casa de qualquer um dos irmãos, ó Deus, em nome de Jesus, nós te pedimos que os teus anjos trabalhem a nosso favor agora, para a glória do teu nome. Qualquer resquício de enfermidade, nós te pedimos, varre das nossas casas, inclusive da minha casa. Ó Deus, varre no nome de Jesus. Deixa nossas casas, ó Deus, ordena que nossas casas estejam limpas, completamente limpas para a glória do teu nome. Venha, ó Deus, com teu poder e venha, ó Deus, para nos purificar, para nos limpar, em nome de Jesus. Enquanto meditamos na tua palavra, pedimos, ó Deus, que o nosso corpo espiritual seja fortalecido, seja nutrido. E, ó Deus, esse tempo nosso, ó Deus, seja um tempo em que a qualidade seja, Deus, o grande destaque. No nome de Jesus, que o Senhor nos oriente, nos conduza por meio da tua palavra, nos ensine, nos exorte, nos repreenda, nos console, conforte o coração de cada um e nos ensine a viver melhor, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Clara Índia, estava sentindo muito frio, trêmula, fez exame. Está com infecção na urina. Certamente tem bebido pouca água. Pouca água, né? É algo, irmãos, que nessa época o Brasil fica realmente com a umidade do ar, a umidade relativa do ar muito baixa. Nós temos que prestar muita atenção, ingerir mais líquido, né? Principalmente o idoso, como é o caso da dona Joana, né? E mesmo nós que, eu, por exemplo, eu já tenho 54, mas não me vejo idoso, me vejo jovem, né? Mesmo nós que somos mais jovens, precisamos ter esse cuidado de consumir bastante água. Vocês me veem na live aí o tempo todo bebendo água. Eu tenho essa necessidade mesmo de beber água enquanto falo, né? A gente perde muito líquido enquanto está falando, embora não seja perceptível, isso acontece. E eu já busco por hábito consumir mais, uma quantidade maior de água, principalmente nessa época do ano. Então fica aqui o alerta, tome mais água, mesmo que você não esteja sentindo sede, tá? Porque quando você sente sede, na verdade, o seu corpo está te dizendo que você está desidratando. Então não espere sentir sede, tome água mesmo sem vontade, mesmo sem sentir sede. É isso aí, Joana, um jovem senhor. Amém? Vamos então para Romanos 14. E enquanto você vai abrindo sua Bíblia, eu quero te informar que todas as lives, até mesmo a de ontem, já estão no YouTube, tá? CC Hebron em Sabará, ok? Todas as lives já estão lá no YouTube. É só você acessar o nosso canal e assistir novamente se quiser, ou pelo IGTV ou pelo YouTube, né? Então já está tudo lá, até mesmo a live de ontem. Todas elas eu consegui subir ontem e hoje, tá? Então estão disponíveis lá. Vamos lá? Acolhei ao que é débil na fé, não porém para discutir opiniões. Um crê que de tudo pode comer, mas o débil come legumes. Quem come, não despreze o que não come. E o que não come, não julgue o que come, porque Deus o acolheu. Quem és tu que julgas o servo alheio? Para o seu próprio Senhor está em pé ou cai, mas estará em pé porque o Senhor é poderoso para o suster. Um faz diferença entre dia e dia, outro julga iguais todos os dias. Cada um tem a opinião bem definida em sua própria mente.
Quem distingue entre dia e dia, para o Senhor o faz. Quem come, para o Senhor come, porque dá graças a Deus. E quem não come, para o Senhor não come e dá graças a Deus. Porque nenhum de nós vive para si mesmo, nem morre para si. Porque se vivemos, para o Senhor vivemos. Se morremos, para o Senhor morremos. Quer, pois, vivamos ou morramos, somos do Senhor. Foi precisamente para esse fim que Cristo morreu e ressurgiu, para ser Senhor tanto de mortos como de vivos. Tu, porém, por que julgas teu irmão? E tu, por que desprezas o teu? Pois todos compareceremos perante o tribunal de Deus, como está escrito, por minha vida, diz o Senhor, diante de mim se dobrará todo o joelho e toda língua dará louvores a Deus. Assim, pois, cada um de nós dará contas de si mesmo a Deus. Amém? Vamos fazer uma pausa por aqui? Amém? Então, glória a Deus. Tudo que o Paulo está tratando aqui, essencialmente, é sobre o julgar o outro, né? Nem tanto está o foco dele na comida ou na bebida, né? No que um faz ou o que deixa de fazer, mas no ato de julgar o outro, né? Então, eu acho muito interessante que ele fala para acolher o que é débil na fé, ou seja, o frágil, né? Aquela pessoa que é frágil, que tem ainda uma fé frágil, uma fé, vamos dizer assim, até talvez recente, né? Um novo convertido, por exemplo. Acolher, mas não para discutir opiniões. Ou talvez alguém que você considere, ou que as pessoas consideram, que ainda não amadureceu o suficiente na fé. E aí você vai chamar essa pessoa para um debate de opiniões. Paulo está condenando essa atitude, né? O irmão que é débil na fé, ele precisa ser encorajado a crescer. Ele precisa ser encorajado a mergulhar na palavra de Deus e conhecer a Deus, né? Então, o nosso esforço para com o que é débil na fé é que ele mergulhe no conhecimento de Deus, é que ele se aprofunde no conhecimento de Deus, não envolvê-lo em discussões, às vezes até discussões teológicas. Eu acho tão triste assim quando as pessoas querem envolver pessoas imaturas em discussões teológicas que elas não têm condição de participar, sabe? Então, a teologia ela é introduzida na igreja desde a escola bíblica dominical com as crianças, mas é uma construção, não é? Então, você vai construindo ali com a criança a teologia que o rebanho já conhece, não é? A teologia, às vezes, a denominação abraça uma teologia, e então essa teologia vai sendo discutida nas classes onde estão os adultos, mas desde a criança, ela já vai, desde a sala das crianças, essa teologia vai sendo introduzida já, não é? Então, chamar uma pessoa para uma discussão, uma pessoa que não tem a menor capacidade de discutir determinadas coisas, ou promover debates teológicos entre essas pessoas, é perigoso, sabe? Você pode colocar em risco a vida espiritual dessa pessoa como um todo, ela pode se perder, não é? Nós temos que ter muito cuidado com isso, e o Paulo aqui ele está nos estimulando a fazer o que é certo, não é? Então, acolhei o que é débil na fé, não, porém, para discutir opiniões. E aí ele vai dizer, um crê que de tudo pode comer, mas o débil come legumes. Por quê? Porque alguém disse a ele, começou ensinando a ele que há algum tipo de alimento que não deve ser comido. E ele que está chegando para a fé, ele que está conhecendo o Senhor agora, ele fala, não, eu quero agradar a Deus, se isso aqui não é bom, eu não vou comer. Algumas vezes nem foi alguém que ensinou, foi ele que, lendo a Bíblia, encontrou um texto lá e talvez nem tenha conseguido interpretá-lo corretamente, e aí então ele vai escolher algum tipo de alimento que ele entende que não desagrade a Deus. Então ele crê que tem que comer legumes, então não julgue o irmão, deixa ele comer legumes. Se você come
carne de touros, né? Carne de búfalo, é aquela carne bem forte, a carne de bode, né? O pessoal na Bahia gosta muito de comer a carne de bode, é uma carne forte, né? Então tem um sabor forte, né? Um cheiro forte. Eu não consigo comer, eu acho muito forte, mas para os irmãos da Bahia é uma carne saborosíssima, deliciosa. Agora, tem os irmãos que vão preferir comer legumes, saladas. Então eu não vou julgar o irmão que não come e nem vou julgar o irmão que come. A questão aqui não está no comer ou no beber. A questão está no julgar. E é muito interessante porque no versículo 4 ele fala: quem és tu que julgas o servo alheio? Irmãos, servo alheio aqui é o servo do outro, é o servo de Deus. Quem és tu que julgas o servo de Deus? Ele não é seu servo, ele é servo de Deus. Por que você vai julgar essa pessoa que é servo de Deus? Se Deus acolhe essa pessoa do jeito que ela é, com as limitações que ela tem, com as dificuldades que ela tem, com as escolhas que ela faz, Deus a acolheu porque eu vou julgar essa pessoa. Então, essa aqui é a repreensão do Paulo, né? Porque ele vai dizer: para o seu próprio Senhor está em pé ou cai, mas estará em pé porque o Senhor é poderoso para o suster. Então, é Deus quem nos sustenta. Às vezes nós confundimos as coisas mesmo, né? Eu mesmo já andei numa crença a respeito de determinadas coisas por muito tempo, muito tempo. Eu criei de uma forma por muito tempo e depois, ao meditar mais, ao estudar melhor o texto bíblico, ao colocar o texto dentro do seu contexto, eu tive compreensões melhores de algumas partes das Escrituras. E então eu mudei minha maneira de agir e de pensar. Por quê? Porque o Espírito de Deus, por meio da palavra, me convenceu que a forma como eu estava crendo estava divergindo da forma como as Escrituras de fato querem me instruir, não é? Então, é importante que eu tenha cuidado com isso. O Senhor me sustentou mesmo assim, mesmo com crenças que eram equivocadas por causa de uma interpretação errada das Escrituras. O Senhor me sustentou, me amou, me aceitou, não me rejeitou. Então agora eu vou rejeitar outra pessoa? O servo é servo do Senhor. Eu vou aceitá-lo, eu vou acolhê-lo, vou abraçá-lo, vou deixar perto. À medida que eu puder, eu vou instruir na palavra como as Escrituras de fato querem que eu instrua. E então o Espírito Santo vai fazer o trabalho do convencimento. Esse trabalho não é nosso. Nós não temos que convencer ninguém de nada. Nós temos apenas que pregar o Evangelho, né? Nós temos apenas que apontar para o caminho. E enquanto apontamos para o caminho, vamos andando neste caminho. E então, se exercermos uma boa liderança, não é? Essa boa liderança irá arrastar, não é? Outras pessoas. Então, esse cuidado precisa ser tomado o tempo todo, né? Pensa que passamos por processo de construção e desconstrução em crenças e nem por isso somos rejeitados. Exatamente. O julgamento é muito perigoso e pode destruir a vida do próximo. Sim, exatamente. É isso que o apóstolo Paulo está querendo nos estimular a não fazer, né? Não julgue o outro. Então, cada um tem opinião bem definida em sua própria mente. Então, você precisa ter já definido na sua mente, na sua maneira de pensar, você já tem que ter uma definição daquilo que é a sua crença, aquilo que você crê. Mesmo que no futuro, examinando as Escrituras, essa sua crença seja desconstruída. Entende? Deus pode pôr isso tudo para o chão, pode jogar tudo isso no chão. E Deus não faz isso com violência, Ele faz isso com amor. Né? É mais ou menos assim: não, você está colocando a chave na fechadura errada. A chave está certa, mas a fechadura está errada. Então essa combinação não abre a porta. Eu vou te ensinar onde colocar a chave e você vai conseguir abrir a porta. Entende? O Senhor é educado conosco, o Senhor é gentil, é amável.
nós não podemos ter outro comportamento diverso desse comportamento do Senhor com os nossos irmãos, né? Então, cada um tem a opinião bem definida em sua própria mente. Quem distingue entre dia e dia, para o Senhor o faz. E quem come, para o Senhor come, porque dá graças a Deus. E quem não come, para o Senhor não come e dá graças a Deus. Então, no final das contas, não é o comer ou beber, a distinção de um dia ou de outro dia, não é isso que vai nos levar à comunhão eterna com Deus, né? Não é isso que afirma a nossa salvação. Não é isso que é garantia de salvação. Não, isso são práticas, isso são costumes. Amém? Então, devemos ter esse cuidado, porque se vivemos, para o Senhor vivemos, e se morremos, para o Senhor morremos. Quer, pois, vivamos ou morramos, somos do Senhor. Amém? Então, o Senhor morreu e ressuscitou para ser Senhor de mortos e vivos, tanto de mortos quanto de vivos. Então, eu não tenho aqui o direito de julgar a ninguém. O apóstolo Tiago, no capítulo 4, versículos 10 a 12, ele vai tratar exatamente disso aí, sobre essa ação de julgar o outro, né? E ele trata com o mesmo cuidado que o apóstolo Paulo trata, né? Tenha o cuidado de não julgar a ninguém, porque um só é o Senhor de todos, né? Então, vamos prosseguir, cada um entendendo que daremos conta de nós mesmos a Deus, não é? Se eu estou compartilhando o conhecimento com um irmão e ele entende que aquilo que eu estou fazendo é contrário às crenças dele, e ele vai escolher não praticar, é com ele. É com ele. A minha obrigação como alguém que instrui na palavra é apenas instruir, apenas ensinar. Eu não tenho a obrigação de levar ninguém para o céu. Eu não tenho a obrigação de salvar ninguém, mesmo porque eu não sou o Salvador. O Salvador é Jesus. Mas eu tenho a obrigação de pregar o Evangelho. Eu tenho a obrigação de fazer discípulos, né? E fazer discípulos significa submeter outras pessoas às mesmas disciplinas que Jesus se submeteu. Isso é fazer discípulo. Fazer discípulo não é fazer alguém viver como você vive. Não. Não. Isso é fazer clones, isso é fazer cópias. Não é? Existe aí uma determinada denominação onde até o jeito de segurar o microfone dos liderados é igual ao jeito de segurar o microfone que o líder tem. O líder segura o microfone de uma forma e todos os seus liderados seguram o microfone do mesmo jeito. Ele fala de uma maneira ao microfone e os seus liderados falam do mesmo jeito ao microfone. Então isso são cópias, são réplicas. Jesus não nos mandou fazer réplicas, Ele nos mandou fazer discípulos. Então os discípulos serão aqueles que viverem na prática das mesmas disciplinas de Jesus. Porque eu não tenho discípulos, eu não faço discípulos para mim. Eu faço discípulos para Cristo. Entende? E eu os farei de todas as nações. Foi isso que ele mandou. E de fazer discípulos de todas as nações. Então os discípulos pertencem a Jesus e a disciplina que eles vão implantar ou implementar na vida deles é a mesma disciplina implementada na vida de Cristo. Amém? Então, quando eu vou fazer discípulo, eu vou ensinar essa pessoa a manter pelo menos 5 disciplinas conhecidas. 5 são conhecidas de todo mundo. E quais são elas? Leitura bíblica, meditação nas Escrituras, oração, jejum e adoração. Essas 5 disciplinas são conhecidas de todo mundo. Quando eu vou fazer discípulo, eu vou então ensinar as pessoas que não conhecem Jesus quais eram as disciplinas que deram a ele vitória sobre o mundo. Amém? E nós vamos buscar viver nas mesmas disciplinas para termos vitória sobre o mundo. Ok? Versículo 13. Não nos julguemos mais uns aos outros. Pelo contrário, tomai o propósito de não pôr de tropeço ou escândalo ao vosso irmão.
Eu sei e estou persuadido no Senhor Jesus de que nenhuma coisa é de si mesma impura, salvo para aquele que assim a considera, para esse é impura. Vou repetir as disciplinas aqui a pedido da irmã Maria Lúcia. Vamos lá, irmã Maria Lúcia. Oração, leitura da palavra, meditação nas escrituras, jejum e adoração. Ok? Vou repetir mais uma vez. Oração, leitura bíblica, meditação na palavra de Deus, adoração e o jejum. Amém? Então, glória a Deus. Então, nenhuma coisa é de si mesma impura, salvo para aquele que assim a considera. Para esse é impura. Se por causa da comida o teu irmão se entristece, já não andas segundo o amor fraternal. Por causa da tua comida, não faças perecer aquele a favor de quem a quem Cristo morreu. Não seja, pois, vituperado o vosso bem. Por quê? Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Aquele que deste modo serve a Cristo é agradável a Deus e aprovado pelos homens. Assim, pois, seguimos as coisas da paz e também as da edificação de uns para com os outros. Não destruas a obra de Deus por causa da comida. Todas as coisas, na verdade, são limpas, mas é mal para o homem o comer com escândalo. É bom não comer carne, nem beber vinho, nem fazer qualquer outra coisa com que teu irmão venha a tropeçar, ou se ofender, ou se enfraquecer. A fé que tens, tem-na para ti mesmo perante Deus. Bem-aventurado é aquele que não se condena naquilo que aprova, mas aquele que tem dúvidas é condenado se comer, porque o que faz não provém de fé, e tudo o que não provém de fé é pecado. Então vamos tomar essa segunda parte, né, que já é a última parte desse texto aqui, porque tem alguns versículos aqui que a gente precisa analisar separadamente, né, para a gente entender o contexto em que eles estão. Então, se aquilo que eu estou comendo ou bebendo, né, eu considero que é puro, já que, no meu parecer, nenhuma coisa é impura de si mesma, a não ser para quem considera que é impura, então para esse ela é impura, então eu não vou, por causa da comida, entristecer o meu irmão. Por quê, gente? Porque isso é pecar contra o corpo de Cristo. Isso é ir contra o amor, não é? Ontem, na live anterior, nós estávamos dizendo que os 5 últimos mandamentos, né, a segunda etapa dos 10 mandamentos, os 5 últimos, né, eles têm relação com o semelhante, né? Honra teu pai, né? Não cobiçarás as coisas do seu irmão, não matarás, não adulterarás e tal, enfim. E aí, ali mesmo em Romanos 13, o Paulo estava falando que quem ama tem cumprido toda a lei, porque o amor não vai nos deixar pecar contra o outro. E agora ele está falando aqui, se eu entristeço o meu irmão por causa daquilo que eu como, né, então eu estou fazendo perecer aquele a favor de quem Cristo morreu. Jesus vai falar assim, olha, é impossível que não haja escândalo, mas maldito aquele por meio de quem vem o escândalo. Então, se o meu irmão está ficando escandalizado com aquilo que eu estou comendo ou bebendo, se ele está ficando entristecido, enfraquecido até na fé, não é ele que vai ficar na pior, não sou eu. Porque a maldição vem a mim, vem contra mim, porque eu estou fazendo perecer alguém por quem Cristo morreu. Entenda isso, não é? Esse é problema dele, não, o problema é seu. O problema é meu. Se eu estou entristecendo meu irmão, se eu estou escandalizando meu irmão, se aquilo que eu estou fazendo, está deixando meu irmão enfraquecido na fé,
Então, eu preciso parar e pedir perdão para o meu irmão. Sim, Adriana, aqui é comida mesmo. Não é figura, não. É comida mesmo, tá? É comida e bebida. Vamos nos lembrar que Paulo está combatendo ações judaizantes, né? No meio dos gentios. Vamos lembrar sempre, nesse livro, nessa carta aos Romanos, ele está confrontando circuncisão e incircuncisão, lei e graça, né? Então, judeus e gentios, ele está sempre confrontando essas duas situações. E aqui ele está falando do hábito, por exemplo, de comer alimentos impuros, né? Quando agora em Cristo esses alimentos, Jesus já falou assim, olha, não é o que entra pela boca que contamina o homem. O que contamina o homem é o que sai, né? Então, só que ainda existia naquele tempo quando Paulo estava escrevendo essa guerra, porque alguém estava comendo aquilo ou aquilo outro, ou bebendo isso ou aquilo outro, e aí alguém que não comia por conta da lei condenava aquele que comia, né? Então a questão aqui de fato é literal, o texto aqui deve ser entendido literal mesmo, literalmente, tá bom? Enfim, aquele que deste modo serve a Cristo, como? Entendendo que eu não devo de maneira alguma enfraquecer o meu irmão na fé. Não é por causa das minhas ações, o que eu como, o que eu bebo, o que eu faço, deixo de fazer, que eu vou enfraquecer meu irmão. Não, eu vou amar o meu irmão. E se ele é débil na fé, eu vou acolhê-lo, vou cuidar dele e vou evitar que ele se escandalize até que ele aprenda profundamente o significado de tudo que ele agora só entende superficialmente, não é? Então eu vou amá-lo profundamente para que também o conhecimento dele seja aprofundado em Deus. Carla, boa noite, Deus te abençoe, em nome de Jesus, seja bem-vinda, estamos estudando Romanos 14. Vamos ver o que a Kézia está dizendo. Então, quando eu faço algo que escandaliza o próximo, eu demonstro falta de amor ao próximo, sim. Você não só demonstra falta de amor ao próximo, mas você se transforma em alvo de maldição. Você será amaldiçoada por conta disso, né? Quando eu levo o outro a cair, eu é que sofro. Dê uma pausa no vídeo aí, gente. Tá tudo ok? Tá todo mundo aí? Aqui deu uma pausa para mim, eu não sei se vocês estão me vendo e ouvindo, tá ok? Obrigado, minha Maria Lúcia. Bom, então, Paulo vai dizer o seguinte, que eu devo amar esse irmão e cuidar desse irmão e não permitir que esse irmão se escandalize, porque eu é que vou sofrer. E aí, principalmente se essa guerra agora, vamos dizer assim, no entendimento, na mente, é por causa de coisas que eu estou comendo, bebendo, de coisas que eu estou fazendo ou deixando de fazer, né? E aí ele vai explicar no versículo 17, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Então, justiça, paz e alegria no Espírito Santo são marcas que nós devemos carregar como cidadãos do reino de Deus. Justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Amém? Aquele que deste modo serve a Cristo é agradável a Deus e aprovado pelos homens. Claro, se você é justo, pacificador e é uma pessoa feliz, está alegre sempre, quem não quer estar perto de você? Quem não quer ter uma boa convivência com você? Todo mundo quer. Todo mundo quer ter essa boa convivência com você. Você é justo, pacificador, um promotor da paz, não é? Você é uma pessoa que está sempre alegre, né? Vocês se lembram, a pastora Cássia de vez em quando estava conosco, ela não tem estado conosco porque eles têm feito um propósito de oração em família, viu, irmãos? Então eles estão nesse propósito de oração em família e os horários conflitam, né? Então, por conta desse conflito de horários, ela nem sempre tem podido aparecer aqui entre nós, mas eles estão em oração, inclusive orando por nós, tá bom? Então, ela é essa pessoa, pastora Cássia. Pastora Cássia, você não consegue ficar perto dela triste.
Porque ela é uma pessoa alegre, né? Ela é essa pessoa aí. O Senhor a nomeou defensora dos fracos. E ela tem esse dom, sabe, de defender a causa dos fracos, dos desprotegidos, né? E ela é uma benção, mas uma característica muito marcante nela é que ela está sempre sorrindo, ela está sempre alegre, sabe? Mesmo em meio à adversidade. Eu já estive com ela em meio à adversidade, orando por ela, pela casa dela, pelo trabalho, né? E ela sempre mandando aquela mensagem de alegria, de satisfação. Ok, Camila, sem problema, minha irmã, fique em paz, viu? A gente sabe que você está num ambiente hospitalar e em algum momento você vai precisar zerar o volume ou desligar. Fica tranquila, tá? Nós compreendemos perfeitamente, fique em paz. Então, aquele que deste modo vive, aliás, aquele que deste modo serve a Cristo é agradável a Deus e aprovado pelos homens. E de que modo? Promovendo justiça, paz e alegria no Espírito Santo, ou seja, promovendo o reino de Deus. Assim, pois, seguimos as coisas da paz e também as da edificação uns para com os outros. Uns para com os outros, promovendo paz e edificando o outro, promovendo paz e edificando o outro. Não destruas a obra de Deus por causa da comida. Tá vendo? É literal o texto, tá? O texto é literal. Não é uma alegoria que Paulo está usando aqui, não. O texto é literal. Todas as coisas, na verdade, são limpas. Mas é mal para o homem o comer com escândalo. E aí ele vai dizer, é bom não comer carne, nem beber vinho, nem fazer qualquer outra coisa com que teu irmão venha a tropeçar, ou se ofender, ou se enfraquecer. A fé que tens, tem-na para ti mesmo perante Deus. Ou seja, você acredita que você pode comer qualquer coisa, né? E beber qualquer coisa, seja vinho, seja bebida forte, o que for, ele está citando aqui o vinho, né? Então essa fé você tem. Tenha essa fé para você mesmo. Não queira que os outros creiam naquilo que você acredita que é verdadeiro, aquilo que você acredita que pode ser feito, pode ser praticado. E nem exija que os outros façam aquilo que você acredita que pode ser feito. Você pode estar enganado. Eu, por exemplo, penso a respeito do vinho que ele não é para nós, né? E eu vou te falar por que eu acredito nisso. Levítico capítulo 10. Levítico capítulo 10. Deixa eu só abrir aqui rapidamente o texto. Levítico capítulo 10, versículos 8 e 9. Deixa eu ver se é isso mesmo. Não, aqui está diferente o texto aqui. Levítico capítulo 10. Levítico 10, 8 e 9. Falou também o Senhor a Arão, dizendo, vinho ou bebida forte, tu e teus filhos não bebereis quando entrares na tenda da congregação, para que não morrais. Estatuto perpétuo será isto entre as vossas gerações, para fazerdes diferença entre o santo e o profano, e entre o imundo e o limpo, e para ensinardes aos filhos de Israel todos os estatutos que o Senhor lhes tem falado por intermédio de Moisés. Tá bem, mas você falou aí, o texto está dizendo que esse texto está sendo aplicado a Arão, aos filhos dele. Ok, vamos ver. Falou também o Senhor a Arão, dizendo, vinho ou bebida forte, tu e teus filhos não bebereis. E ainda mais específico, quando entrares na tenda da congregação, para que não morrais. Estatuto perpétuo, ou seja, isso é para sempre. Entre as vossas gerações, para fazerdes diferença entre o santo e o profano, e entre o imundo e o limpo, e para ensinardes aos filhos de Israel todos os estatutos que o Senhor lhes tem falado por intermédio de Moisés. Aí você fala assim, pastor, desculpa, mas esse texto aí é muito específico, ele está tratando com Arão. Ele está tratando com Arão e os filhos dele, e é mais específico ainda, porque diz respeito ao momento de entrar na tenda da congregação. Ok. 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 9, diz que eu sou sacerdote. Fala do sacerdócio de todos os santos,
tá? 1 Pedro 2,9 fala do sacerdócio de todos os santos. Todo crente agora é um sacerdote, tá? Mas vós sois nação santa, sacerdócio real, povo de propriedade exclusiva de Deus. Então, se eu sou sacerdócio real, né? Se eu sou um sacerdote do rei, eu me enquadro nessa legislação. Eu e os meus filhos, nós nos enquadramos nessa legislação. Ah, pastor, mas aí está dizendo que é quando for entrar na tenda da congregação. Pois é, agora eu sou a tenda da congregação. Eu sou o tabernáculo. Agora, o Senhor não vai se encontrar comigo lá na tenda da congregação, não. Eu sou a tenda da congregação, eu sou o tabernáculo. Então, porque eu sou o tabernáculo e porque eu sou o sacerdote, então eu não farei uso de vinho ou de bebida forte, em nenhuma circunstância. Amém? Esse é meu entendimento, é a minha forma de interpretar o texto bíblico, e você tem todo o direito de pensar diferente e até de agir diferente. Eu não tenho que te convencer disso, graças a Deus. Mas esse é meu entendimento. Então, é bom não comer carne, nem beber vinho, nem fazer qualquer outra coisa com que teu irmão venha tropeçar, ou se ofender, ou se enfraquecer. Então, eu poderia muito bem beber vinho na minha casa, aqui com os meus filhos, e aí eu escandalizaria meus filhos, não é? Mas peraí, você é pastor, pai, você vai beber vinho? Não é errado. Só deles questionarem, só deles terem dúvida a respeito disso, eu já estou trazendo para eles, eu estou sendo para eles motivo de escândalo. Entende isso? Então, de jeito nenhum, eu não creio que, em hipótese alguma, o crente possa beber qualquer bebida alcoólica. Eu não creio dessa forma, tá? Qualquer bebida alcoólica. Vinho ou bebida forte. Aqui fala vinho ou bebida forte. Então, qualquer bebida alcoólica. E aí eu tenho que dizer, a fé que você tem, tenha para você mesmo e conserve essa fé, como o Paulo está falando aqui. Você crê que pode beber tudo que você quiser? Você bebe vinho, conhaque, cerveja, vodka, bebida destilada de todo jeito. Ok, querido, isso é entre você e o Senhor. Eu não tenho o que dizer a você. Eu só posso opinar. O que eu penso é que eu me enquadro em Levítico capítulo 10, versículos 8 a 11. Eu me enquadro como sacerdote do Senhor, e não porque sou pastor, mas porque sou servo de Deus, tá? Todo servo de Deus acessa esse lugar do sacerdócio. Mas vós sois nação santa, povo de propriedade exclusiva do Senhor, sacerdócio real. Então eu sou sacerdote de verdade e sou sacerdote do rei. Né? Sacerdócio real é isso aí. Sou sacerdote de verdade e sou sacerdote do rei. Se você pensa de outra forma, eu nem vou prolongar a discussão aqui ou propor discussão aqui. Não é esse meu papel. Só estou expondo o que eu penso diante do que o apóstolo Paulo está falando aqui em Romanos 14. Amém? A fé que tens, tenha para ti mesmo perante Deus. Bem-aventurado é aquele que não se condena naquilo que aprova. Olha aqui. Vamos colocar aqui diante desse tópico que nós estamos falando aqui. Você aprova, por exemplo, aqui, o beber qualquer bebida forte, né? Comer qualquer tipo de carne, por exemplo, vamos colocar. Aí o texto está dizendo, bem-aventurado é aquele que não se condena naquilo que aprova. Agora, não se condena naquilo que aprova, não significa assim, eu não me condeno, eu aprovo isso aqui e eu não me condeno. Não é só isso não. Quando alguém te vê consumindo essa bebida ou essa comida, que no entendimento dele, da palavra de Deus, não deveria ser consumido pelo servo de Deus, então ali, diante daquela pessoa, você está se condenando. Entende? E por isso que Paulo fala, a fé que tens, tenha para ti mesmo, perante Deus. Então, não é porque você crê que pode fazer essas coisas, comer ou beber, né?
Então você pode simplesmente estar em qualquer ambiente comendo e bebendo aquilo que você aprova. Não, porque se entrar naquele ambiente alguém que conhece você, que sabe que você é um servo de Deus e que acredita que comer e beber aquilo que você está comendo e bebendo não é correto diante de Deus, ali você foi condenado. Entende? Bem-aventurado aquele que não se condena naquilo que aprova. Se eu escandalizo meu irmão, eu me condenei. Se meu irmão foi escandalizado, ficou escandalizado, enfraquecido, entristecido na fé, por causa do que eu estou comendo ou bebendo, eu me condenei. Eu é que fui condenado. Não é ele não. Eu é que fui condenado. Ok? Então, precisamos ter cuidado, irmãos, ao ler o texto bíblico, porque o entendimento da palavra é muito complexo, é muito necessário nessas questões. Se você toma um texto fora de contexto, por exemplo, tem muita gente que toma esse versículo aqui fora do contexto. Bem-aventurado é aquele que não se condena naquilo que aprova. Eu não me condeno, ainda sou bem-aventurado ainda, tá bom? Você está me condenando aí, eu sou bem-aventurado, porque eu não me condeno. Eu estou em paz. Entende? Claro que isso aqui ainda tem as derivações, porque quem pega o texto fora do contexto, aplica ao seu contexto. Aí vira pretexto. Então, tem pessoas que não se condenam em diversas práticas que não são aceitas ou aceitáveis diante de Deus, práticas pecaminosas mesmo, né? E a pessoa fala, não, eu fui salvo, eu sou salvo, isso aqui tem nada a ver você ficar com essa coisa na cabeça aí, ficar questionando isso. Não, eu não me condeno. Eu tenho que dizer que não é bem assim. Amém? Não é bem assim. Versículo 23. Mas aquele que tem dúvidas é condenado se comer, porque o que faz não provém de fé, e tudo que não provém da fé é pecado. Agora, essa parte final do versículo, ela é geral. Você entende que ela independe do contexto? Tudo que não provém da fé é pecado. Tudo que não provém de fé é pecado. Essa afirmação é geral e ela se aplica a qualquer contexto, né? Mas aquele que tem dúvidas é condenado se comer, porque o que faz não provém de fé. Né? Então ele está comendo simplesmente porque está no meio de um grupo ali que está aprovando o comer aquilo que aos olhos de outros é condenável. Então, porque ele tem dúvida, ele também acaba se condenando, porque aquilo que ele está fazendo, aquela prática dele não está baseada em fé. Então se torna um pecado. Amém? Glória a Deus. Eu vou então agora encerrar essa live para podermos começar a outra para o nosso tempo de intercessão. Amém? Vocês estão silenciosos. Parece que o texto foi assim, grave, difícil de entender. Talvez tenha trazido alguma fumaça saindo da cabeça assim, né? Mas é isso mesmo. Que o Senhor te abençoe. Em nome de Jesus. Vamos então para o nosso tempo de intercessão. Amém? Vou encerrar aqui, salvar.